Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. Caso você goste do Flamengo, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E é o seguinte, para mim um absurdo o que aconteceu, o vazamento, entre aspas, e essas coisas não são vazadas ao léu, né, gente? De um apelo do técnico do Racing, Gustavo Costas, para La Guardia Imperial, que é a barra brava do Racing, né, para os torcedores do Racing, pedindo o seguinte: vamos matá-los, quebrem tudo, no que diz respeito ao jogo contra o Flamengo. É evidente que ele usa uma metáfora nessa história, né? Mas às vezes o torcedor é literal. E aí eu acho que ele cruzou a linha que é muito tênue entre a motivação e até a incitação, de certa forma, à violência. Porque o Gustavo Costas, todo mundo sabe disso, ele fala pra caramba, ele é um motivador, ele não é um estrategista à beira do gramado. Você não vai ver o Racing jogando contra o Flamengo nesta quarta-feira em Avejaneira com grandes ideias táticas, embora tenha se portado muito bem no jogo contra o Flamengo no Maracanã na semana passada, a derrota do Racing por 1-0. Só que ele compensa isso com uma capacidade de mobilizar seus jogadores e a torcida, fazendo uma comunhão entre torcida e jogadores muito grande. O próprio Maravilha Martínez já falou sobre isso, que ele não é um estrategista, é um cara que motiva, que tira o melhor dos jogadores com as palavras, por fazer com que os jogadores se sintam protagonistas, melhor dizendo, do clube. E isso é muito importante. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer uma fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo, então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou, se preferir, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Lá você já tem todo o mercado aberto para as semifinais da Libertadores da América, evidentemente com destaque para o jogo entre Racing e Flamengo. A bola rola às 21h30 em Avejaneira, ali nas cercanias de Buenos Aires. O Racing não terá Santiago Sousa, jogador que sofreu uma fratura no maxilar, e o Flamengo tampouco terá o Pedro, que quebrou o braço. Esses são os desfalques importantíssimos, aliás, das duas equipes para essa partida. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então eu acho que o Gustavo Costas, com essas declarações, passou um pouco do ponto, né? Nenhuma novidade. Ele faz isso. Mas eu acho que com essas declarações ele passou um pouco do ponto. E acho que o Felipe Luiz, o André Rocha fala muito sobre isso na S1 Live, acho que o Felipe Luiz deveria usar tudo isso como um arsenal para preparar seus jogadores e também motivar seus jogadores que precisam entender o contexto desse jogo. Não é um jogo, é muito mais do que futebol, tá? É uma partida que exige um senso de urgência apuradíssimo. Afinal de contas, o El Cilindro vai ser um caldeirão. O Racing vai fazer uma festa linda. E o próprio Gustavo Costas falou sobre isso. Esqueçam a Conmebol, façam a festa que vocês têm de fazer. Porque a Conmebol, estranhamente até, pune, né, com multa, pagamento de multa, cobrança de multa, melhor dizendo, a pirotecnia nos estádios. É um absurdo, né? A Conmebol é inimiga da festa do torcedor. Então, o Gustavo Costas basicamente textualmente, disse que a torcida tem de esquecer tudo isso e fazer uma festa memorável antes de a bola rolar no El Cilindro, chamado recebimento, como eles fazem na Argentina. Por que eu acho que ele passou um pouco do ponto? Eu vou contar uma história para você. Em 1989, o Brasil encararia o Chile, como de fato encarou, nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Itália em 90. Né? O Chile havia vencido o Brasil 2 anos antes, na Copa América da Argentina,
por 4-0, um jogo em que Letelier e Bassay arrebentaram com a seleção do então técnico Carlos Alberto Silva. E o treinador da seleção chilena era um cara chamado Orlando Aravena. E ele falou e motivou os seus jogadores e a torcida também, que o Chile, ele garantiu que o Chile ia eliminar o Brasil e o Brasil não ia se classificar para a Copa do Mundo de 1990. Ele fez um ambiente, ele criou um ambiente muito hostil à seleção brasileira em Santiago. O jogo empatou por 1-1, mas se você procurar aqui no YouTube lances desse jogo, você vai ver que foi uma verdadeira guerra, antes mesmo de a bola rolar, inclusive mobilizando os carabineiros policiais com fama de violentos, que eram leais ao então ditador Augusto Pinochet, para que intimidassem os brasileiros. Foi uma coisa muito, muito complicada, aquele ambiente em torno do jogo entre Brasil e Chile no Estádio Nacional em Santiago. Como eu disse, a partida terminou empatada por 1-1. E no jogo de volta, no Rio de Janeiro, no Maracanã, a equipe de Sebastião Lazzaroni vencia o Chile por 1-0, com o gol marcado por Careca, e aí aconteceu tudo aquilo que rolou. Houve um sinalizador que foi lançado em campo por Rosinelli Melo, a fogueteira do Maracanã, e esse sinalizador caiu perto de Rojas, que era o goleiro da seleção chilena, jogou no São Paulo, inclusive, e ele, com uma gilete acoplada ali, a luva, acabou cortando o próprio supercílio, e aí fez-se o carnaval danado. Os chilenos saíram do Maracanã alegando falta de segurança para a realização da partida. O Chile acabou perdendo o jogo por WO e foi suspenso das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Então foi um ambiente terrível. Para quem viveu aquela época, se lembra muito bem desse ambiente do Orlando Aravena, provocado pelo Orlando Aravena. Tudo isso para dizer que eu acho que o Gustavo Costa está fazendo algo parecido. Repito, embora não seja novidade nenhuma, ele é um cara que faz isso mesmo, que motiva seus jogadores dessa forma, que cria essa comunhão entre torcida e jogadores de uma forma que eu vi poucas vezes. E a mobilização, gente, não dava para esperar nada diferente. O Racing chegou uma vez à final da Libertadores, foi em 1967, quando ganhou a competição, depois se tornou o primeiro clube argentino a ser campeão mundial, vencendo o Celtic no confronto decisivo, e não fazia uma semifinal de Libertadores desde 1997, quando o Racing foi eliminado pelo Sporting Cristal, que perderia a decisão daquele ano para o Cruzeiro no Mineirão por 1-0. Então, assim, é óbvio que o torcedor do Racing trata isso como o jogo da vida. E é muito importante, é fundamental que todo mundo no Flamengo entenda a questão envolvendo esse jogo. Repito, é muito mais do que futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.